Artigo 253. Bloquear a via com veículo. Infração gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circulação sobre ela. Infração gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Parágrafo 3º. As penalidades são aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade, com circunscrição sobre a via, restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Artigo 254. É proibido ao pedestre, inciso 1, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Inciso 2, cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão. Inciso 3, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para este fim. Inciso 4, utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. Inciso 5. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea e subterrânea. Inciso 6. Desobedecer a sinalização de trânsito específica. Infração leve, penalidade multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Artigo 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento da multa. Capítulo 16 das penalidades. Artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Inciso 1, advertência por escrito. Inciso 2, multa. Inciso 3, suspensão do direito de dirigir. Inciso 5, cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Inciso 6, cassação da permissão de dirigir. Inciso 7, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivas de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Artigo 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste Código. Parágrafo 1º. Os proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente às penalidades de que trata este Código, toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. Parágrafo 2º. O proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre,
conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível com seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Parágrafo 3º. Ao condutor caberá responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Parágrafo 4º. O embarcador responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Parágrafo 5º. O transportador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Parágrafo 6º. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. 57. Parágrafo 7º. Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, e transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor, ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Parágrafo 8º. Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Parágrafo 9. O fato de o infrator ser pessoa jurídica não exime do disposto no parágrafo 3º do artigo 258 e no artigo 259. Parágrafo 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo do RENAVAN. Parágrafo 11. O principal condutor será excluído do RENAVAN, inciso 1, quando houver transferência de propriedade do veículo, inciso 2, mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo, inciso 3, a partir da indicação de outro principal condutor. Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade em 4 categorias. Inciso 1. Infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de 293,47. Inciso 2. Infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23. Inciso 3. Infração de natureza média, punida com valor de R$ 130,16. Inciso 4. Infração de natureza leve, punida com valor de R$ 88,38. Parágrafo 2º. Quando se tratar de multa agravada, o fator de multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código. Artigo 259. Cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Inciso 1. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. Parágrafo 4º. Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 deste Código, exceto aquelas: inciso 1. Praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros
em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares, intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, conforme disposto no artigo 65 deste Código. Inciso 2º. Previstas no artigo 221, nos incisos 7 e 21 do artigo 230 e nos artigos 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis. Inciso 3. Puníveis de forma específica, com suspensão do direito de dirigir.